Eu quero conversar com você um pouquinho hoje, irmãos, sobre buscando Deus em primeiro lugar. E você que está aqui nessa noite, eu sei que você priorizou o Senhor. Porque ninguém que não prioriza o Senhor vem numa quinta-feira à noite chuvosa, com frente fria e é capixaba. Porque o capixaba, quando o vento começa a esfriar um pouquinho, 1 grauzinho, a gente já se toca em casa, a gente quer ficar quieto, né? E assim, para nós está frio, né? O povo que veio do Nordeste aí, tem uns nordestinos aqui, deve estar nevando para vocês, né? Porque assim, né? Vamos ser bem sinceros. Você sai de 40 graus lá na muleira, aí chega aqui 21, é frio para nós, imagina para eles. Meu Deus do céu, sangue do Cordeiro. Mas, irmãos, quando nós priorizamos o Senhor tem boas notícias para nós. Quem gosta de boas notícias aqui? Eu gosto de boas notícias, irmãos. Mateus capítulo 6, verso 33, verso 34, um texto que nós conhecemos bastante. Eu quero compartilhar com você aqui algo que a palavra de Deus fala no meu coração. E eu tenho certeza absoluta que quando está falando no meu coração, vai falar no teu coração também. E quando a palavra de Deus vem, ela não volta vazia, ela vai frutificar, ela vai trazer a boa semente que vai fazer com que você cresça e floresça em todas as áreas da sua vida, viu? Mateus 6, 33, 34 fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. E aqui, o Senhor Jesus está falando assim, que nós precisamos colocar o reino de Deus em tudo. E ele começou a falar, se você ler um pouquinho antes desse capítulo aí, ele está falando o seguinte: não se preocupem, não andais ansiosos, não fiquem preocupados com o que vocês, ao invés de comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir, sabe? Onde vocês vão morar. Deus está falando de coisas que são importantes. Quem não ficaria chateado com uma perda financeira? Quem não ficaria debilitado sem comida? Quem não ficaria completamente indefeso ou isolado sem um teto sobre a cabeça? Deus sabe que nós precisamos de todas essas coisas. E todas essas coisas são de suma importância para a sobrevivência do ser humano. E é dessas coisas que o Senhor está falando aqui. Mas o Senhor está falando que acima dessas coisas existe um Deus que sabe que nós necessitamos disso. O teu Deus sabe que você precisa comer. O teu Deus sabe que você precisa vestir. O teu Deus sabe que você precisa ter um teto sobre a sua cabeça. O teu Deus sabe que você precisa de ter um mínimo de uma segurança e um planejamento financeiro na sua vida. Teu Deus sabe de tudo isso. E é o teu Deus que fala que nem Salomão, nos seus melhores dias, se vestiu como os lírios do campo. O teu Deus que fala que não cai um passarinho na face da terra sem que ele permita, sem que ele saiba. Então ele fala, se Deus cuida dessas pequenas coisas, e se Deus veste o lírio do campo de uma forma tão poderosa, quanto mais vai fazer comigo, com você que somos filhos dele. Irmãos, o problema todo é que nós, muitas vezes, nós não nos sentimos como filhos de Deus. E nós precisamos entender para que nós sintamos o que é o cuidado do Pai para conosco. Porque nós não temos alguém que não nos ame, irmão. Nós temos alguém que nos ama tanto, de tal forma, de tal maneira, que veio ao mundo e morreu por mim e por você. Ele entregou a própria vida. Que amor é esse que entrega a própria vida? Então, se Deus cuida de nós a ponto de entregar a própria vida por amor de mim e de você, sem que nós não merecêssemos, será que Deus não vai cuidar dessas coisas na sua vida? E eu sei que isso muitas vezes faz com que a gente fique chateado, sobrecarregado. Eu sei que isso muitas vezes faz com que a gente busque jornadas de trabalho em situações insalubres, aturando pessoas muitas vezes que faz com que a gente perca a graça. A gente saia da nossa posição de filhos. Então, meus amados, deixa eu dizer para vocês, o teu Deus, Ele está interessado nessas coisas todas. Mas tudo isso é de suma importância para o Senhor. E o Senhor, Ele vai conduzir você em todas essas coisas. As sementes que você semear, irmão, elas sobreviverão a quaisquer provações e dificuldades que você enfrentar. Então,
Você tem que manter o seu solo fértil com o quê? Com louvor e com gratidão. Um coração grato aformoseia o rosto. Já falei que um coração grato é melhor do que botox, é melhor do que cirurgia plástica, irmão. Um coração grato e alegria faz com que você fique bonito, com que você fique viçoso. Um sorriso dos lábios, irmão, ilumina o ambiente onde nós estamos. Semeie e regue com louvor, com gratidão. Sabe quando você canta aquela música que entra no teu coração e no teu coração ela rebate. Aleluia. Fui eu que desliguei o microfone. Eu e esse microfone aqui, a gente tem um fight, eu e ele. Mas, voltando, quando você tem louvor e gratidão no seu coração, irmão, você entra num terreno espiritual mais alto, pleno. E as sementes que você semear, elas sobreviverão a quaisquer provação e dificuldade que você enfrentar, irmão. Continue fazendo aquilo que é certo. Continue sendo obediente. Continue lendo a palavra e orando. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar se você continuar fazendo isso. Pastor, eu não consigo fazer. Deixa eu te dar uma boa notícia. Olha só. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós somos nova criatura. Quem aqui é nova criatura? Dá um glória a Deus. É isso, irmão. Nós somos nova criatura. Então deixa eu te dizer, nova criatura, se você não gostava de ler, você passou a gostar de ler. Eu não vi um amém agora, só vi um amém. Você é nova criatura, filho de Deus. Ler. Não, ler. Você passou a gostar de ler. Eu esqueci de botar o R no final. Ler. Então nós mudamos, irmãos. E eu tenho certeza que se você fizer essas coisas, se você ler a palavra, se você orar, se você continuar regando a sua terra com louvor e com gratidão no seu coração, eu tenho certeza absoluta, irmão, que Deus coroará seus esforços com sucesso. Mas o problema todo é o seguinte, deixa eu perguntar, você está buscando conforto? Olha o sinal. Estamos buscando conforto. Sim, claro. Claro que nós buscamos conforto. Todos nós buscamos conforto, irmão. Todos nós buscamos estar numa zona de conforto. Quem gosta de cama cheia de espinho? Quem gosta de sentir frio? Nós gostamos de passar frio. Sentir frio é outra coisa. Quem gosta de ficar com fome? Nós jejuamos para a glória do Pai, mas eu não gosto de passar fome, não. Não sei se você já pegou aí o raciocínio. A questão toda, irmãos, é que muitas vezes nós estamos buscando o nosso conforto. E quando nós somos confrontados e tirados dessa área onde nós nos sentimos confortáveis, onde nós nos sentimos seguros, e por muitas vezes esse empurrão para fora dessa zona de conforto vem do Senhor. E muitas vezes nós resistimos e estamos lutando contra o Senhor. Porque é Deus quem está tirando a gente da nossa zona de conforto, do nosso lugar seguro, para nos levar para um próximo nível, para nos levar para algo que ainda nós não conquistamos, para nos levar, irmão, para mais perto dEle, para nos fazer mais parecidos com Ele. Então é Deus que está permitindo que certas coisas aconteçam na nossa vida, para que nós saiamos, sim, dessa situação onde nós estamos, porque Deus quer nos levar para o próximo nível. E nós oramos muitas vezes falando, não, eu quero ir para o próximo nível. Aí Deus fala assim, ok, sai desse lugar de conforto. Aí a gente, não quero, eu quero continuar no lugar de conforto, mas eu quero ir para o próximo nível. Irmãos, esquece isso, não vai acontecer. E você sabe, na briga entre você e Deus, você sabe quem é que vai ganhar? Você já sabe, né? Deus vai ganhar. Uma certa vez eu ouvi uma frase que falava bem assim: os meus braços
são curtos demais para brigar com Deus. Sabe quando você vai, bracinho de T-Rex? Assim, você não consegue lutar. Como é que eu vou lutar com Deus, gente? E muitas vezes nós tentamos lutar com Deus. Então, às vezes, irmão, tem coisas que estão acontecendo na sua vida que não tem nada a ver com o inferno, que não tem nada a ver com Satanás, que não tem nada a ver com o pecado, mas tem a ver com o teu Deus, levando você para o próximo nível, preparando você para algo que você ainda não alcançou, mas que Ele já preparou para você, e que é plano dele que você alcance. Quem está entendendo aí diz um amém. Vocês estão aí mesmo? Amém. Irmão, Jesus não disse: construa a sua vida e depois me encaixe. Ele não falou isso. Ele disse: busquem primeiro o reino e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não falou primeiro para você construir aquilo que você acha que tem que construir, viver a sua vida e depois buscá-lo. E eu ouço bastante isso. Não, pastor, eu não vou agora para a igreja, não. Para a igreja, não é para Jesus. Não vou agora não porque, sabe, né? Eu ainda tenho muitas coisas para fazer, eu tenho algumas coisas para acertar. E, irmão, o Senhor está chamando você do jeito que você é, da condição que você está. Deus não está preocupado com como você está. Deus está querendo você, porque Ele te ama do jeito que você é, porque Ele já viu você depois. Ele já viu você depois de vencer. Ele já viu você depois que você for mais parecido com Ele. Ele já viu você depois que você subiu de fase. Ele já viu você depois, meu irmão, que Ele completou a boa obra na sua vida. Então, Ele te conhece, pode ter certeza disso. Nós então, irmãos, não buscamos bênçãos, nós não buscamos provisão, nós buscamos a Ele. E quando nós fazemos isso, Ele cuida de todo o resto. E é isso que o Senhor e o Espírito está falando no nosso coração, irmãos. O Espírito está falando: me busquem. O Espírito está falando para que você vá até Ele. O Espírito está falando para que você esteja próximo dEle. É isso que o Espírito está falando, irmãos. E nós precisamos nos aprofundar nisso. Nós precisamos mergulhar nessas águas. Nós precisamos buscar mais ao Senhor, conhecer mais o Senhor, estar com o nosso coração mais conectado ao coração do Pai. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Não tão tempo atrás. Tem uma cidadã aqui, que é minha filha, que quando nasceu, a Rê estava lá, né, depois do parto, toda acabada, né? Era de madrugada e ela estava dormindo. E eu estava no quarto. E tinha um pacotinho pequenininho que chorou 3 horas da manhã. Mas chorou. E ali eu já sabia que Deus tinha uma unção, porque eu nunca vi um negocinho tão pequenininho produzir tanto som. É impressionante. E eu fiquei ali, e agora? Primeira noite, irmão, no hospital. E agora, o que eu faço? E eu sempre conversei com ela na barriga da mãe dela. E, instintivamente, veio para mim assim: pegue ela, seja pai. Falei, ok. E vou eu lá e pego. E, gente, assim, era o antebraço aqui assim, né? Então, é tranquilo. E na hora que eu peguei e falei: ei, Isabela, você está chorando por quê? Ela parou de chorar imediatamente. Por quê? Porque ela conhecia a voz do pai dela. O que eu quero dizer para você é o seguinte, meu irmão. Talvez você está chorando, mas Deus está falando para você e Deus está te pegando no colo. Para Ele você é só uma criança, um bebezinho. Ele está te pegando no colo e Ele está falando: ei, por que você está chorando? E se você ouvir, aprender a ouvir a voz do Senhor, você vai parar de chorar imediatamente. Você vai começar a dar graças. E o seu coração, meu irmão, ele vai estar mais próximo dele. É esse tipo de relacionamento que o Senhor deseja de mim e de você.
que nós estejamos tão próximo do coração do Pai, que a gente possa sentir o pulsar do coração de Deus, e que o nosso coração, então, possa bater em sintonia. Existe um termo na psicologia que nós chamamos de sincronicidade. Existe uma sincronicidade entre o nosso coração e o coração do Pai. É isso que acontece quando nós abraçamos alguém por um bom tempo. Os corações se conectam. Os corações, eles equalizam os batimentos. A gente entra num sincronismo. Deus deseja que eu e você entremos num sincronismo com Ele. Deus deseja que o meu coração esteja batendo na mesma pulsação do coração do Pai. E Deus não precisa que você entenda, irmão. Deus precisa apenas que você se mova. E a fé diz sim antes que os detalhes façam sentido. Então, se Deus está movendo o seu coração, mova-se no coração de Deus. Mova-se segundo aquilo que Deus está falando para você. É a fé, meu irmão. Irmão, não é racional. Se você for esperar a sua racionalidade agir para que você possa agir, sabe quando você vai agir? Nunca! Porque sempre vai faltar um detalhe, sempre vai faltar uma peça, o quebra-cabeça não encaixa, mas pela fé nós vemos aquilo que ainda não é. Pela fé nós tocamos naquilo que ainda não aconteceu, como se já tivesse acontecido, é pela fé. Então nós andamos por fé, irmãos. E é por isso que um coração grato, e quando nós buscamos o Senhor, a coisa faz toda a diferença. Sabe, irmãos, nós tentamos nesse tempo, e eu tenho certeza que mesmo quem não é fit, porque assim, eu sou um projeto de fitness, tá? Eu tento ser, mas eu me saboto o tempo todo, né? Então, a questão toda é que nós tentamos comer bem. Comer bem, né? Tentar mais saudável. A gente tenta fazer exercício. A gente tenta dormir o suficiente. A gente tenta tomar vitamina. A gente toma vitamina, né? A gente toma sol de vez em quando. Tudo isso é importante, irmãos, porque nós queremos nos sentir bem. Mas nós precisamos dedicar tempo para cuidar da nossa alma. Porque nós não percebemos, muitas vezes, querido, o quanto que as nossas emoções, as nossas atitudes, os nossos pensamentos nos afetam fisicamente. Tem muita coisa que nós estamos sofrendo no nosso corpo e tem muita doença psicossomática que está afetando muitas pessoas porque a alma está enferma. E nós vivemos numa sociedade onde a alma das pessoas está enferma. Então nós sim, querido, nós precisamos cuidar da nossa alma primeiro. E como é que nós fazemos isso sendo cristãos? Honrando o Senhor, colocando em primeiro lugar, tudo em segundo, meu irmão. E só isso transformará a sua vida. Porque a fé fará coisas além da sua capacidade humana pode fazer. Nós precisamos aprender a viver no Espírito. Se você viver no Espírito, você não vai fazer a vontade da carne. E é a fé que vai fazer com que você tenha a capacidade de 1000 homens. É a fé que vai fazer com que você conclua as tarefas do seu dia. É a fé que vai te dar sabedoria para que você possa trilhar os caminhos que você não conhece. É por fé, irmão. E, com certeza, irmão, colocar Deus em primeiro lugar muda tudo. Porque quando nós vivemos por fé, nós vivemos conectados com o Senhor. E nós começamos a vivenciar num nível de vida completamente diferente. Nós passamos a ter uma sagacidade da nossa vida. Começamos a perceber coisas, nuances das coisas que antes nós não percebíamos. Então você pode ir à academia, você pode comer bem, mas se a sua alma não estiver bem, irmão, isso vai aparecer no seu corpo. Paz de espírito também faz parte da saúde. Aliás, é a principal coisa para a tua saúde. Tem um texto que eu gosto muito, que diz assim, né, em 3 João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, 3 versículos muito rápidos, é a saudação da terceira carta do apóstolo João. E ele fala bem assim, o presbítero, quer dizer, o pastor João, ao amado Gaio, a quem amo na verdade, amado
oro para que tudo vai bem com você e para que esteja tão saudável fisicamente quanto é espiritualmente. Aqui, em outra tradução, fala assim: oro para que tudo te vá bem, ou como é próspera a tua alma. Um homem com uma alma próspera. Um homem que ele espiritualmente é saudável. E aqui o apóstolo João está invertendo a coisa. Porque você é espiritualmente saudável, eu oro para que você seja fisicamente saudável também. Tem tantas doenças por aí, né, irmão? E nós muitas vezes ficamos com medo de tantas coisas. E sim, é para ter medo. O medo faz parte do processo. Mas nós precisamos também exalar fé. Fé do que a nossa alma já nos curou. E aí ele continua falando: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que testemunharam a sua fidelidade, de como você continua vivendo na verdade. Então, os outros estavam dando testemunho de que Gaio era alguém próspero na alma. E se você for próspero na alma, você vai ser próspero em todas as outras coisas, irmãos. Olha, nós continuamos no mesmo texto: busquem ao reino e a sua justiça, coloquem em primeiro lugar, e todas as demais coisas, o comer, o vestir, a prosperidade, a saúde, elas vão ser acrescentadas. É disso que o Senhor Jesus está falando. Se você arrancar a ansiedade por estar próximo do Senhor, você pode ter certeza absoluta que Deus vai prosperar você. Ansiedade, irmãos, talvez seja uma das piores coisas que pode acontecer a alguém. Tecnicamente falando, ansiedade é um curto-circuito da mente. Tecnicamente falando, ansiedade é como se você ficasse aqui com um pensamento que vai e volta, 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 vai e volta e não vai embora. E você não tem solução. E tudo que fica vai e volta, cria um movimento, e esse movimento cria um atrito. É uma energia espiritual, é uma energia mental, é uma energia que se transforma dentro do nosso cérebro e que não deixa você descansar, não deixa você dormir, não deixa você pensar, te paralisa. Isso é ansiedade. E aí existem diversos graus da ansiedade. Se nós vamos falar aqui de CID-10, se nós vamos falar aqui de outras, nossa Deus, tem tanta coisa com relação à ansiedade. Mas o fato é que o Senhor fala: não andeis ansiosos. Pastor, mas Deus está falando para eu não andar ansioso, mas eu estou ansioso. Então, nós precisamos aprender a entregar tudo a Ele. Nós precisamos aprender a confiar nele. Para isso, para confiar nele, lembra do coração com o coração? Lembra de buscar o Senhor? Lembra de estar conectado com Deus? Vocês estão aí ainda? É isso, irmão. Irmão, eu estou trazendo para vocês aqui um caminho melhor. As palavras que eu estou falando aqui são espírito e vida para você. As palavras que eu estou falando aqui, elas podem salvar você, curar você, trazer você de volta da morte para a vida, da maldição para a bênção, da escuridão para a luz do Senhor. Porque o Senhor Jesus está iluminando você, meu irmão. E muitas vezes a gente fica, só para fechar a mensagem, a gente fica fazendo contas, essas contas não fecham. E eu não estou falando tão somente das contas bancárias, não. Eu estou falando das pessoas que já nos traíram. Eu estou falando das pessoas que já passaram a gente para trás. Das pessoas que você foi bom e te arrebentaram. Das pessoas que negaram sua amizade, das pessoas que estavam na sua mesa e simplesmente fingem que não te conhecem mais, e o pior, ainda falam mal. Sim, irmãos, vivemos num mundo mau. Isso é fato. Isso tem o poder de azedar o coração muitas vezes. Mas nós, irmãos, precisamos aprender a fazer essas contas com o olhar do Senhor. Porque se nós formos fazer essas contas com o nosso olhar, vai sempre estar em falta.
Sempre alguma coisa vai estar faltando, sabe? A gente vai calcular o custo, e esse custo sempre vai estar, a gente não vai conseguir fechar o balanço. Mas quando nós colocamos o Senhor Jesus fala bem assim: ei, presta atenção, eu já paguei o preço por você. Você não precisa se preocupar com nada disso. Eu já completei o que falta. Você fica tranquilo, porque olha só, olha para mim. Perdoa, libera, porque eu já coloquei todo o preço necessário aonde está faltando tudo aí. Então você não precisa se preocupar. Só entrega para mim, confia em mim. E faça as escolhas adequadas nesse tempo. Qual é a melhor escolha que nós podemos fazer quando nós não conseguimos fechar as contas? Perdoar. E falar: Senhor, essa conta o Senhor já pagou na cruz do Calvário. Essa conta eu estou colocando nas tuas mãos. Sabe, irmãos? Quando nós começamos a fazer as escolhas certas da nossa vida, com o passar do tempo, essas escolhas, elas vão trazer para nós uma colheita abundante, uma colheita farta, uma colheita de bênção, uma colheita de vida, uma colheita de sentimentos bons, querido. Pode ter certeza disso. E quanto mais perto nós pudermos visualizar o curso do nosso futuro, maior será a chance, irmão, de nós tomarmos decisões atuais saudáveis. Então, se você olha lá na frente, como é que você quer chegar daqui a 10 anos? Como é que você quer chegar daqui a 20 anos? Como é que você quer chegar daqui a 30 anos? Eu não sei nem se eu vou estar aqui daqui a 30 anos, mas o que eu sei é o seguinte: eu quero estar com Jesus. É a única coisa que eu sei. O resto, irmão, pertence a Ele. E se eu tomar essas decisões dia após dia, eu tenho certeza que o meu Deus, Ele vai fazer com que eu prospere na minha vida. Hoje, irmãos, eu quero dizer para você que o inimigo, ele não lutaria contra você se você não carregasse algo valioso. Pensa, para que Satanás iria lutar contra você se você não tivesse algo valioso? Se você fosse um cavalinho do cão, você acha mesmo que Satanás estaria preocupado com você? Não, irmão. Se estão armando contra você, se te passaram a perna, se fizeram alguma coisa contra você, é porque você carrega algo valioso. Você está entendendo aí? Amém? Ninguém tenta derrubar o jogador que está sentado no banco, irmão. Ele só derruba o jogador que está com a bola no pé. Pode ter certeza disso. Se você está jogando, você tem chance de ser derrubado. Mas se você está no banco, irmão, esquece. Ninguém vai derrubar você. Você vai estar lá no banco. Pastor, eu quero estar no banco. Quer não, irmão? Porque no banco você não vai nunca vivenciar o que é um estádio lotado, gritando o seu nome quando você fizer o gol. Pastor, peraí, eu não estou entendendo. Deixa eu te dar um vislumbre do céu. A palavra de Deus diz que quando nós chegarmos no céu, vai ter... É como se fosse um estádio. Os anjos e os santos de todas as eras. E eles vão estar aguardando você e falando: muito bem, servo bom e fiel, você chegou, você conseguiu, você venceu. E quando você chegar na linha de chegada, sabe quem vai estar esperando você? O Senhor. E o Senhor vai estar de braços abertos. E o Senhor vai falar com você assim: entra na felicidade ou no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Sabe, irmãos, eu anseio por esse dia em que eu vou abraçar o meu Senhor na linha de chegada. E eu espero que você também possa ansiar esse dia, onde nós todos estaremos juntos por toda a eternidade com o Senhor.